A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Obrigado por se juntar a nós no programa de hoje. Nós vamos continuar com o nosso assunto, que é a lei da fé. Você já considerou o fato de que a fé é uma lei de Deus? Veja, conhecemos algumas coisas sobre algumas leis, a lei da gravidade e algumas outras leis da física, mas tem muitos cristãos que nunca entenderam que a lei da fé é uma lei de Deus bíblica. Podemos dizer que é uma lei de Deus que ele a estabeleceu. E se você quer operar nela, é disso que a Bíblia vai tratar quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, você tem que pôr a lei em movimento. Você tem que ser praticante da palavra de Deus para ser abençoado em suas obras. Então, eu falei sobre Romanos no capítulo 3. No último programa vimos que Paulo diz: onde está então a vanglória excluída? Por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Agora aqui ele estava falando da justiça que vem pela fé. A única maneira de se tornar a justiça de Deus é pela fé. Não dá para fazer isso pelas obras da lei. E tem muita gente que fica dependendo da sua própria bondade para ir para o céu. Mas a bondade delas não vai levá-las ao céu. Não há nenhuma outra forma de nascer de novo a não ser por Jesus Cristo, por recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Bem, eu sei que tem muitas religiões no mundo que dizem que há muitos caminhos para o céu, mas só há um caminho para o céu. E Jesus disse em João 10, ele disse: eu sou a porta. Se algum homem entra por mim, veja, ele estava falando do caminho, ele é a porta para o céu. Agora veja, você pode frequentar uma igreja, pode fazer serviços numa igreja, mas ir a uma igreja ou se tornar membro de uma igreja não vai te levar para o céu. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E aí chegamos à lei da fé. E no último programa nós encerramos o programa falando sobre isso, que a lei da fé é um caminho, basicamente é o caminho pelo qual você nasceu de novo. De fato, eu quero que você vá junto comigo para Romanos capítulo 10, porque nos tornamos a justiça de Deus através da fé em Jesus Cristo. E eu quero trazer o contexto do que Paulo está falando aqui em Romanos no capítulo 10. Em Romanos, diz: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vê, tem muita gente fazendo isso hoje. Alguns que estão assistindo a esse programa têm dito: eu sou tão bom quanto qualquer outro, eu sou tão bom quanto qualquer membro da igreja. Ora, talvez tudo bem, você faça coisas boas, mas a pergunta é: você nasceu de novo? Esta é a diferença. Agora ouça o que ele disse. Eu vou ler de novo, porque ignorando a justiça de Deus... Vê, não estamos falando da sua justiça, estamos falando da justiça de Deus que será imputada a você se você nascer de novo e se você receber Jesus Cristo como seu Senhor. Verso 4, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Em outras palavras, uma vez que você crê, isto encerra a lei, não há nenhuma lei que já não te justificava para começar. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, o homem que faz estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Então, primeiramente, ele fala o que a justiça que é pela fé não diz. Ele diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isso é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Ou seja, ele está dizendo que a justiça que é pela fé não diria que nós temos que trazer Jesus de volta à carne, trazê-lo de volta aqui na terra, na carne, para ele fisicamente poder ministrar para mim. Não, ele diz que a justiça que é pela fé não diz isso, porque entendemos que a justiça vem pela lei da fé, e isto significa que, e ele vai continuar falando, daqui a pouco ele fala da lei da fé, vem por Jesus Cristo. Agora ele diz:
Verso 8, mais o que diz, agora ele vai dizer o que ela diz. Mais o que diz, a palavra está junto de ti. Que palavra? A palavra de Deus, a palavra da promessa, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Ele chama a palavra de Deus de a palavra da fé. Sabe, tem gente por aí que fica nos chamando, eles nos chamam de pregadores da fé, nos rotulam. Ora, se você prega a palavra de Deus, é um pregador da fé, porque é a fé na palavra de Deus. Agora veja isso. Mas o que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Aqui está uma das leis que está conectada com a fé. A palavra está tão perto de ti que está na tua boca e você a fala ao seu coração. E quando falamos de coração, não estamos falando da bomba de sangue, estamos falando do núcleo, do centro do seu ser. E, de fato, eu penso que ele afeta o espírito humano, o verdadeiro você de verdade, aquele que está dentro de você. Ora, você olha para mim e vê esta minha veste terrena. Se você está na terra, tem que ter uma veste dessa. Tem que ter um corpo físico. Mas veja, há um corpo espiritual, Paulo disse, e um corpo físico. E o corpo espiritual, uma vez que uma pessoa morre, você enterra o corpo físico dela, mas o corpo espiritual dela vai para o céu. Vai para a presença de Deus, para o paraíso de Deus. Até que Jesus retorne para a igreja e traga de volta esses corpos espirituais. Os corpos físicos serão ressuscitados das sepulturas e chamados, e aquele corpo espiritual entra naquele corpo que foi ressuscitado, e então isso se torna um corpo glorificado, todos seremos glorificados juntos, e nós estaremos no céu com Jesus por 7 anos, e aí voltamos para reinar e governar na terra por 1000 anos. Bem, eu poderia entrar nisso, mas é melhor não. Vamos continuar com o nosso assunto aqui sobre a lei da fé. Diz, mas o que se diz, a palavra está junto de ti. Em outras palavras, se você quer a palavra de Deus dentro de você, tem que pô-la em sua boca. Deixa eu te lembrar o que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7. Jesus disse, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam o que quiserem e será feito. Em outras palavras, você está aplicando esta lei da fé para essa palavra estar dentro de você? Agora, como pôr essa palavra dentro de você? Veja, Jesus não disse como você põe ela dentro de você. De fato, ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Jesus disse, o homem bom do bom depósito do seu coração, ele tira boas coisas. E lá ele também não diz como isso é colocado, mas aí vem o apóstolo Paulo aqui e nos diz como pôr no coração. Ele diz, está na tua boca e no teu coração. Veja, palavras são importantes. Deixa eu mostrar a você a importância das suas palavras para a fé. Porque a fé vem por ouvir. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E quando eu ia para a escola, fazia uma sala inteira se levantar, sabe? Metade da sala se levantava e ficava falando a tabuada de multiplicar, vez após vez após vez, e depois a outra metade se levantava e falava também a tabuada. Ora, por que faziam aquilo? Vez após vez, até que soubéssemos de cor. De cor significa do coração. Eles sabiam que o que falamos com a nossa boca vai para dentro de nós. Veja, de cor, do coração, entra no seu coração. Ora, não está falando da bomba de sangue, está falando do núcleo, do centro do seu ser. Eu realmente acredito que trata do espírito, que isto entra no seu espírito. E foi o que Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, significa que permanece ali, que fica ali. E que não é removido por causa de algo que possa acontecer. Ouvimos pessoas dizendo frequentemente, ora, sabe, irmão Caps, eu sei que a Bíblia diz isso, mas veja o que aconteceu comigo. E começam a citar alguma coisa estúpida que aconteceu com eles. Agora, provavelmente aconteceu com eles, mas não mudou a palavra de Deus. Em outras palavras, eles querem dizer que o que aconteceu com eles prova que a palavra de Deus não é a verdade? Ah, não, sabe... Essa palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele era a palavra personificada. E a palavra de Deus é a verdade, quer você acredite ou não, quer você experimente uma promessa na sua vida ou não, continua sendo a verdade. Mas ela opera pela lei da fé. Sabe, eu fico olhando algumas pessoas, às vezes elas dizem, não, tem muito mais coisa na Bíblia do que fé, sabe, você ensina muito sobre fé. Ora, eu também ensino outras coisas, mas
Tem gente que às vezes se ofende porque eu ensino muito sobre a fé. Elas dizem, bem, tem muito mais na Bíblia do que fé. É verdade, tem muito mais na Bíblia do que a fé. Mas nada disso vai funcionar sem fé. A fé é a força espiritual que faz tudo o que está na Bíblia acontecer. Veja, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Você vai para Hebreus 11:1. A fé é a substância das coisas esperadas, é a evidência das coisas não vistas, e é através da fé que entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Deus formou o mundo com a sua fé. Como ele fez isso? Ele falou. Ora, isto é o registro de Gênesis. Em Gênesis 1, eu acredito que você encontra 10 vezes a frase "e Deus disse". E disse Deus, e disse Deus. E aí você vê que tem "e disse Deus" e "viu Deus". Disse Deus e viu Deus. Agora, você tem que entender isso porque é assim que a lei da fé funciona. O que você fala vai entrar em você e no final das contas você será capaz de ver por dentro. Em outras palavras, você verá com os olhos da fé, vai se tornar parte de você, você vai ver por dentro de si. Você transfere a imagem da palavra de Deus para dentro de você. A palavra de Deus, se ficar apenas neste livro, não te fará bem nenhum. No que diz respeito a fazer a promessa de Deus entrar em você e te fazer experimentar dela, ela não vai entrar em você nem permanecer em você. Mas o que significa a palavra permanecer em você? Significa que ela é mais real para você do que as coisas pelas quais você passou, sei lá, 1 ano, 2, o que quer que seja, e aí você diz, bem, foi isso que aconteceu comigo, ora, não muda a palavra de Deus. Continue falando o que Deus fala. Agora, o que eu quero mostrar a vocês sobre a lei da fé é que uma das coisas mais importantes sobre a lei da fé é que a forma de você receber a palavra de Deus dentro de si, a ponto de ela estar disponível, com poder para fazer coisas, é falando. Você vê bem aqui que Paulo disse que está na sua boca e no seu coração, e então quando você vai para o versículo 17, Romanos 10:17, ele diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja, este ouvir é uma coisa contínua. Ele não disse que a fé veio por ter ouvido. Dizem, eu ouvi essa coisa de fé. Bem, precisa ouvir de novo? A fé vem por ouvir. Quanto mais você ouve, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você fala. Quanto mais você fala, mais você ouve. A fé entra no seu coração por falar, por dizer. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Eu te desafio a pôr a palavra de Deus na tua boca, a promessa dele na tua boca, e ela vai acabar dentro de você e se tornará uma realidade na sua vida. Então, estamos aqui em Romanos capítulo 10, estamos falando sobre a lei da fé e como ela funciona. Agora, este é um princípio sadio bíblico, não estamos falando de algo que nós inventamos. Ouça aqui o apóstolo Paulo, eu vou ler mais uma vez. Verso 6, a justiça que é pela fé diz assim. E o verso 8 diz o que a justiça que é pela fé diz. Agora, o que torna o homem justo? O fato de ele ter crido e confessado que Jesus era o Senhor da sua vida, ele creu na Bíblia. Eu vou mostrar a você alguns versículos aqui. Mas o que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que nós pregamos. Agora, note como ele conecta isso no contexto. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, em outras palavras, sem estar indeciso no seu coração, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Tu serás salvo. Ora, esta é a lei da fé. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, crendo no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça. Ora, você pode crer para a justiça, se esta fé estiver em você. E com a boca a confissão é feita para a salvação. Veja, esta palavra salvação aqui não significa apenas ser salvo. Significa libertação, preservação, sanidade, saúde. De fato, significa prosperidade total, espírito, alma e corpo, e está disponível através da lei da fé. E diz aqui como a lei da fé funciona. Está na tua boca e no teu coração. Agora, qualquer pecador pode ativar esta lei confessando
crendo nas Escrituras, lendo a Bíblia e dizendo: bem, eu creio que se eu crer com o meu coração que Jesus é o meu Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos, eu vou ser salvo. A fé é suficiente nesta palavra de Deus para fazê-lo nascer de novo, e nem todos os demônios do inferno podem impedir que isto aconteça. Ele será mudado porque ele aplicou a lei da fé àquela circunstância na sua vida. Mas você tem que tomar uma decisão de fazê-lo. E é disso que Paulo está falando aqui. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Agora, uma coisa interessante aqui é que temos dois conjuntos de ouvidos. Temos o ouvido interno, que é feito de uma estrutura de ossos dentro da cabeça. Agora, lembra que Paulo disse que o homem exterior perece, mas o homem interior é renovado dia após dia? Agora, por que temos dois conjuntos de ouvidos? Não são só dois ouvidos, são dois conjuntos, o ouvido externo e o interno. O ouvido externo é para o homem exterior, o ouvido interno para o homem interior. Você encontra Jesus falando sobre isso em Lucas, no capítulo 17. Jesus disse: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira: seja arrancada pela raiz e seja plantada no mar, e ela obedecerá a vocês. Disse que obedeceria a vocês, não obedeceria a Deus, ou seja, você pode ter aquilo que disser. Esta é a lei da fé. Se você crer, ele comparou com uma semente de mostarda, porque está falando de uma fé que não muda, porque a semente de mostarda, a planta da mostarda, é uma planta que você não consegue fazer híbridos, não dá para fazer enxertos, não dá para misturar ou polinizar com outras plantas. E desta forma ela não muda, não dá para mudá-la. Então, se você tem uma fé que não muda, ou seja, se você sabe, e a palavra permanece em você, então você não vai mudar. Então, você pode dizer à amoreira, ou seja, qualquer objeto inanimado, seja arrancado e plantado no mar e ele te obedecerá. Agora, tem muita coisa envolvida nisto aí. Neste contexto está falando de perdão. A amoreira, nesse contexto, está relacionada. Ela representa perdão. E ele disse: você dirá a ela: seja arrancada, seja plantada no mar, e ela obedecerá. Mas tem outra coisa interessante relacionada a essa palavra amoreira aí. É uma amoreira preta, e descobrimos que era a madeira usada para se construir caixões na época. Sabe, quando enterravam pessoas, era numa caixa de madeira de amoreira, e aquela árvore tinha raízes profundas e crescia em terra seca. Então, o que Jesus está dizendo é que a falta de perdão vai te matar se você não arrancar pelas raízes e lançar no mar do perdão de Deus, e daí não será mais lembrado contra você. Eu já disse que quem tem fé como uma semente diz. Veja, é assim que a lei da fé funciona. Se você tem fé como uma semente, você fala. Agora, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele faz uma declaração. Ele disse... Paulo falando sobre a justiça, é melhor eu ler para você aqui em 2 Coríntios 4. Às vezes eu tenho 2, 3 versículos na cabeça, é melhor eu ler o versículo correto. Aqui está. Versículo 13, ele diz: tendo nós o mesmo Espírito, veja, tendo nós o mesmo Espírito da fé. Conforme está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Veja, ele está citando uma passagem do Velho Testamento, o Salmo 116, de 8 a 10. E ele disse que, como está escrito lá, também cremos e por isso falamos. Nós também, veja, nós também, eu e você. Eu creio e por isso eu falo. Agora, pense nisso. Você está aplicando a lei da fé, quer você perceba ou não. Toda vez que você fala, o que você crê está aplicando a lei da fé. Ou seja, você está crendo e por isso falando. Agora cheque a si mesmo e veja no que você está crendo. Porque o que você está dizendo é o que você crê, e o que você está dizendo e falando e crendo é o que está transbordando do seu coração. E lembra, a boca fala do que o coração está cheio, e o homem bom do tesouro do seu coração, e diz que quer seja bom ou mal, ele vai tirar algo bom ou mal. Então cheque a si mesmo no que você está crendo, porque as coisas que você está falando são as coisas nas quais está crendo, porque o que você sempre fala vai te fazer crer. Agora, quer você creia ou não, quando começa a falar, isso vai acabar entrando em você. Então é por isso que Paulo disse: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus cria fé. A fé, ela habita nesta palavra. Eu quero mostrar a você como a lei da gravidade é sobreposta pela lei da fé. Sabe, eu sou piloto e já fazem pelo menos 50 anos que eu voo, e
Eu não acordei uma manhã e disse, eu creio em aviões, eu vou voar. Não, eu tive que aprender a pilotá-los. Mas eu aprendi algumas coisas sobre aviões. A asa do avião é projetada para criar sustentação. Agora, a palavra de Deus, ela tem fé dentro dela. E a confissão da palavra de Deus, é por isso que, quando cremos, falamos, e quando falamos, cremos, e a fé vem por ouvir. É por isso que quando você lê a Bíblia, tem que ler em voz alta, não diz que a fé vem por ler, diz que a fé vem por ouvir. Leia em voz alta e cite as Escrituras em voz alta. Agora, quando você entra num avião e olha para fora para as asas, você não consegue ver nenhuma sustentação ali, isso porque a sustentação não está ali. Veja, eu estou falando da lei da sustentação e da lei do empuxo, que estão incorporadas neste avião. Aquela asa é projetada para criar sustentação. Agora, uma das formas que a asa é projetada é algo mais ou menos assim, a parte de cima é ovalada, e na parte de baixo é reto, algo mais ou menos assim. E o ar que atinge a parte da frente da asa tem que se dividir e ir por cima e por baixo. Agora, quando corre por cima, por causa da forma oval, o ar acaba acelerando, ele vai mais rápido, ele passa mais ou menos assim. Ele acaba acelerando, mas ele chega ao mesmo tempo do outro lado da asa que o ar que passou por baixo. Então ele tem que acelerar, e quando ele faz isso, ele cria uma área de baixa pressão aqui em cima. E quando há uma baixa pressão, áreas de alta pressão tendem a preenchê-la, e debaixo dessa asa há uma área de alta pressão, e como tem baixa pressão em cima, a alta pressão tenta ir preenchê-la, mas tem alumínio no meio e ela não consegue passar, aí ela levanta a asa para tentar preencher a área de baixa pressão, e isto cria um vácuo na parte de cima da asa, e é a isto que damos o nome de sustentação. E é isto que faz um avião que pesa toneladas voar como um pássaro. Agora, você tem que entender que a sustentação não acaba com a gravidade continua operando. Mas as leis do empuxo e sustentação, veja, aquela asa do avião não tem nenhuma sustentação quando está parada. Ouça o que o Senhor me disse, ele disse, a sua confissão da palavra de Deus é para a sua fé como a sustentação é para aquele avião. A palavra de Deus falada com a sua boca cria fé. Ela cria sustentação, em outras palavras, para te manter acima das coisas da vida. Veja, você não vai se livrar das maldições, não vai se livrar das doenças deste velho planeta Terra até que Satanás saia daqui, até que tudo seja restaurado a como era no princípio. Você não vai se livrar da doença e enfermidade, mas você pode vencê-las pela lei da fé. Da mesma forma que você vence a lei da gravidade e um avião que pesa toneladas voa como um pássaro, você corre naquela pista, os insetos acertando o para-brisas, as maldições continuam lá, e você continua forçando na pista. Por que eu não paro tudo, desligo o avião e digo, voar não funciona? Porque eu tenho conhecimento demais. Eu sei que quando ele chegar a uma certa velocidade, a asa vai criar sustentação suficiente para fazer aquele avião voar como um pássaro e ele vai vencer a gravidade, e eu te digo, você voa acima das nuvens e recebe o brilho do sol. Agora veja, é assim que a lei da fé é projetada para te ajudar nas situações da vida. Ela é projetada para fazer a fé vir e te fazer subir acima das circunstâncias da vida e te fazer entrar num lugar onde você possa vencer doença, enfermidade, pobreza e todas as coisas que venham contra você na vida, e você não vai sumir com elas, mas pode vencê-las. Então você corre naquela pista, e alguns de vocês estão se perguntando, quando é que vai funcionar? Apenas continue fazendo, vai funcionar. Se você está aplicando a lei da fé e confessando a palavra de Deus, no final das contas isso vai entrar em você, a sua fé será desenvolvida até certo ponto, que você sabe porque sabe, porque sabe porque sabe, e nem sabe porque sabe, ou seja, está dentro de você, foi o que Jesus quis dizer. Quando disse, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, ele disse, o homem bom do bom depósito do seu coração. Aquilo do que está cheio o seu coração, você vai falar com a sua boca, mas primeiro tem que estar em abundância no coração. Uma vez que se torna abundante no coração, você consegue falar palavras que mudam coisas, mas muitas pessoas desistiram antes de pôr a lei da fé em movimento. Mas entenda que a confissão da palavra, primeiramente, ela faz com que a fé venha e renove a sua mente com a mente de Deus, fazendo com que você pense como Deus pensa. E quando você começa a pensar como Deus pensa, quando isso está dentro de você,
E aí você sabe porque sabe, porque sabe, porque sabe, ninguém consegue tirar isso de você nem com pancadas. Você sabe que funciona, por isso continua. Continue praticando a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus. E eu te digo, a lei da fé fará com que você vença as circunstâncias da sua vida. Apenas a ponha em movimento e continue operando. A palavra de Deus funciona. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.